Oi, pessoal, tudo bom? Então, essa aula vai ser sobre tecido conjuntivo e nós vamos olhar uma lâmina do esfregaço sanguíneo, tá? Para a gente começar, mostro para vocês aqui uma imagem da lâmina sanguínea, uma boa imagem do sangue, que a gente observa as células e, na verdade, seriam os elementos figurados que a gente diz, né, que esses elementos figurados do sangue são composto pelas células, pelos leucócitos, que são os maiores, pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e também pelas plaquetas, que são essas estruturas menorzinhas aqui. Essa aqui é uma imagem, desenhada pelo Di Fiore, tá. Vamos então lá no Atlas, no Histology Guide, para a gente visualizar como é uma lâmina do sangue. Então, para a gente começar, a gente vai lá no slide box, entra no sangue periférico, tá? O preparo dessa lâmina é uma lâmina completamente diferente. Se a gente quisesse, a gente poderia até fazer em sala de aula, por exemplo, né, essa lâmina. Então, a gente pode pegar uma gotinha de sangue, faz uma coleta de sangue, pega, coleta ele sem anticoagulante ou com EDTA, pega uma gotinha de lâmina e coloca aqui, pega uma lâmina limpa, né, pega uma gotinha de sangue, põe aqui nessa parte da lâmina, até talvez esteja marcada um pouco aqui, ó, essa gota maior. Pega uma outra lâmina, que seria uma lâmina extensora, e, hã, direciona e faz esse esfregaço, puxa essa lâmina, né, para cá, para essa região, e põe num ângulo de 45 graus e, numa vez só, corre com o sangue nesse sentido aqui. E daí, com isso, a gente faz um esfregaço sanguíneo. Qual é a importância desse esfregaço sanguíneo? É distribuir as células de uma maneira que a gente consiga, hã, uma boa imagem, tá. Por exemplo, se a gente olhar essa região da lâmina, ela está muito concentrada, e até aqui está toda muito concentrada. O local ideal de olhar uma lâmina do esfregaço sanguíneo é essa região, que daí fica exatamente como aquele desenho lá do Di Fiore, tá. Então isso é uma das dificuldades dessa lâmina, assim, né, dificuldades não, mas assim, é uma das particularidades, vamos dizer. A gente tem que saber o local certo para olhar e achar um bom local para conseguir analisar essa lâmina, tá. Então depois que é feito o esfregaço, espera secar, né, não tem nada daquela parte de parafina, fazer corte, não, porque o sangue já é ele é líquido, então é só fazer esse esfregaço, esperar secar e depois fazer a coloração da lâmina. Essa coloração, normalmente no Brasil o mais utilizado é o Maigrim ou Gimpsa, mas tem outros tipos de coloração também. Essa aqui, se eu não me engano, é corada por white. Vamos ver aqui, ó. Ó, Writing Stain, tá? Mas ela é muito parecida, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Então tem que ser nessa região. Essa lâmina, ela não vai lamínula em cima, então normalmente a gente suja um pouquinho de óleo nessa região, óleo de imersão, e observa no microscópio. Pode olhar no menor aumento, depois vai para o aumento de 400 vezes, e essa lâmina é a lâmina que a gente olha até 100 vezes, que daí vai até com a objetiva de 100, que aumenta 1000 vezes. Então, a gente vai aproximando e tem que achar um local onde esteja mais ou menos homogênea a distribuição das hemácias. Não pode ser aqui, ó, por exemplo, aqui já está muito separada as hemácias. Aqui elas estão mais ou menos, a distribuição está mais ou menos homogênea, tá? E daí a gente observa as hemácias, vê como é que está a morfologia dessas hemácias, tem que ser aquela morfologia bicôncava, né? A gente observa aqui, ó, algumas plaquetas. As plaquetas, lembrando que as plaquetas não são células, são fragmentos celulares. Elas são derivadas dos megacariócitos,
que são células que estão presentes lá na medula óssea, células bem grandes, por isso o nome megacariócito. E essas células vão sendo liberadas aos poucos conforme a necessidade, as plaquetas, desculpa, fragmentos celulares, né? Vão se liberando aos poucos. Os fragmentos celulares, as plaquetas, eles são importantes no processo de coagulação sanguínea, tá? As hemácias, que são essas aqui em vermelho, vão fazer transporte de oxigênio, né, de gases, oxigênio e de CO2, é a que tem maior quantidade, e essas maiores aqui são os leucócitos. E daí a gente tem que identificar esses leucócitos e tentar distinguir eles entre os tipos dos leucócitos, tá? Aqui, ó, a gente está visualizando um linfócito, né? Lembrando que o linfócito, ele está relacionado com a nossa imunidade, né? Todos os leucócitos estão relacionados com a imunidade, e o linfócito, geralmente, ele está aumentado quando a gente tem uma infecção viral, né? Por exemplo, uma gripe, pode levar ao aumento de linfócitos no sangue. Ó, aqui a gente tem outra célula, que é um neutrófilo. Ó, neutrófilo segmentado, ele é um granulócito também, ele é cheio de grânulos dentro. E ele é um segmentado, está segmentado em 3 partes o núcleo dele, né? Então, um neutrófilo segmentado. Normalmente o neutrófilo, ele tem uns grânulos, não, ele é um grânulo, não é nem tão vermelho, é meio mais ou menos assim. Na aula eu costumo brincar que é meio cor de burro quando foge, tá? Que não é nem muito vermelho, nem muito rosa, é meio mais ou menos. Vamos ver outros aqui, ó. Aqui é neutrófilo, 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 todos eles neutrófilos. Esse aqui é um neutrófilo bastonado, o que quer dizer que ele ainda não ficou segmentado. Então, antes ele era num formato de bastão e, conforme ele vai envelhecendo, ele se torna segmentado. Qual é o significado e qual é a importância, por exemplo, num hemograma, de dizer a porcentagem de neutrófilos bastonados? Isso está bem relacionado com a questão de, por exemplo, assim, quando tem um processo infeccioso, um processo inflamatório, as células precisam sair antes do tempo da medula óssea, para já agirem nesse processo, nessa infecção, por exemplo. E daí o bastonado significa, ó, as células estão sendo recrutadas um pouquinho antes do tempo, porque tem algum processo. Então, quando tem um aumento do número de bastonados, fique atento, porque provavelmente tem alguma infecção, tá? O hemograma, ele é um exame, né, que ele é muito utilizado e ele é muito sensível. Qualquer alteração que a gente tem no nosso organismo, esse hemograma, tu já consegue observar essas alterações. Às vezes não é tão específico, né? Mas ele é bem sensível. Ó, aqui é neutrófilo, outro bastonado, neutrófilo bastonado, aqui neutrófilo segmentado. A maioria deles são segmentados. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ó, aqui já está com cara de... Aqui a gente tem 2 monócitos. Os monócitos são os maiores leucócitos que nós temos no sangue. Eles são derivados dos macrófagos, então quando esse monócito está no tecido, ele já não tem mais o nome de monócito, ele se chama macrófago. Quando ele vem para o sangue, ele, em vez de se chamar macrófago, se chama monócito. Então, o monócito, ele tem a borda bem irregular. Na aula eu costumo brincar que ele parece assim uma saia de uma bailarina, assim, como se fosse um voal, assim, bem leve, né, bem delicado, porque ele tem essa capacidade de fazer fagocitose. Então, quando ele encontra alguma célula morta, um fragmento celular que precisa ser fagocitado, ou uma bactéria, ele vai lá e faz a fagocitose. O núcleo dele, muitas vezes, tem meio que um formato de coração. Aqui não está tão perfeito, mas um pouquinho até tem, ó.
E daí o citoplasma dele é um citoplasma bem delicado, assim, muitas vezes é corado de um azulzinho clarinho, ou uma cor bem clara, tá. Os outros aqui são neutrófilo, 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 neutrófilo. Vamos ver mais de perto esse aqui o que que é. Acredito que seja um neutrófilo também. Vamos ver se a gente acha um eosinófilo. O eosinófilo já tem um pouco menos de quantidade de eosinófilo. Ó, acho que aqui. Ele tá meio estouradinho, tá? Mas isso aqui é um eosinófilo, ó. Qual é a diferença? Ele é muito parecido com o aqui, ó, um neutrófilo, porém ele tem grânulos bem eosinofílicos, bem vermelhos. Esses grânulos são cheios de histamina, tá? O eosinófilo, ele pode ter um aumento dele no sangue quando temos alguma alergia. As pessoas que normalmente estão com um processo alérgico, ou na pele, ou com uma rinite alérgica, normalmente vai ter um aumento de eosinófilos no sangue e também em processos parasitários, né, infecções parasitárias, com eumintos, com né, ascaris, dá aumento de eosinófilos. Tá? Aqui a gente tem monócito também, e aqui a gente observa um linfócito. Agora faltou o basófilo, que eu não encontrei aqui. Vamos ver se... Aqui mais linfócito. Aqui, ó, 2 linfócitos, e aqui 2 monócitos, neutrófilo bastonado, neutrófilo e neutrófilo. Vamos ver se eu encontro um eosinófilo aqui. Essas outras lâminas aqui são melhor para a gente procurar as que ele tem aqui, ó. Vamos ver um basófilo. Ó, o basófilo, ele é uma célula até semelhante ao neutrófilo, só que ele é cheio de grânulos pretos, ó, grânulos mais escuros. Normalmente se tem em pouca quantidade no sangue, né, menos de 1%, e normalmente ele está relacionado com uma maior malignidade. Geralmente isso tem aumento de basófilos no sangue, tem que investigar um pouquinho mais, pode ser alguma leucemia. Ó, esse aqui é um basófilo também. Uns outros exemplos, então, de eosinófilos. Ó, com os grânulos bem vermelhos. Normalmente o eosinófilo, ele é bissegmentado. Geralmente ele está segmentado em 2 partes o núcleo. O neutrófilo, geralmente ele é mais segmentado. Aqui a gente observa as hemácias e aqui tem uma plaqueta. Linfócito. Ó, um linfócito bem clássico. Geralmente o linfócito é a menor célula do sangue, né, entre os leucócitos, né, o menor leucócito. O núcleo normalmente é bem redondinho e ocupa quase todo o espaço do citoplasma, né, sobra geralmente pouco citoplasma. Às vezes a gente nem vê o citoplasma. E está relacionado, então, com infecções, ao aumento deles com infecções virais. Ah, acredito que eu não tenha falado, né, os neutrófilos, esses aqui, normalmente estão relacionados com infecções bacterianas. Então, se tem, por exemplo, uma infecção na garganta, uma pneumonia bacteriana,
normalmente, tem um aumento de, neutrófilos, tá, ó, neutrófilos. E os monócitos, geralmente são as maiores células, né, com a morfologia mais, assim, ela é meio dismórfica a célula, porque ela faz a fagostose, e tem um núcleo mais ou menos em formato de coração. Ele às vezes tem aumento de monócitos quando se tem uma infecção crônica, uma infecção que se tu tem há bastante tempo, uma infecção ou um processo inflamatório crônico. Tá, pessoal, acho que era isso então. Podemos esclarecer mais dúvidas daí lá no nosso encontro virtual a respeito disso. Voltando lá para os slides, eu queria mostrar, a gente não vai olhar a lâmina, mas até se vocês quiserem, para ampliar os conhecimentos, normalmente a gente não olha, hã, na aula, né, a lâmina da medula óssea. Mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês, a medula óssea é o local, né, que a gente tem dentro dos ossos. Quando a gente é criança, praticamente todos os nossos ossos têm medula óssea, vermelha, que é a que produz sangue, e conforme a gente vai envelhecendo, somente os ossos largos e chatos. Então, os ossos longos, por exemplo, tipo, o nosso fêmur, hã, a célula da o osso da bacia, da crista ilíaca, esses são os locais onde tem a medula óssea e tem uma quantidade maior de produção de sangue. Conforme a gente vai envelhecendo, por exemplo, no idoso, diminui bastante a produção de células sanguíneas e aumenta a quantidade de tecido adiposo na medula óssea, tá? Então aqui está mostrando os principais componentes, e daí lá na medula óssea a gente vê os precursores das células sanguíneas, né, então tem precursores de neutrófilos, de eosinófilos, de linfócitos, de monócitos, de hemácias. Aqui a gente consegue ver hemácias nucleadas, lembra que eu falei, né, as hemácias não têm núcleos, né, normalmente, mas quando elas estão na medula óssea, elas têm núcleo, elas perdem esse núcleo para ter para conseguir passar de uma maneira melhor lá nos pequenos vasos e ser mais ágil nesse transporte dos gases, tá. Então aqui, ó, precursores, a gente vê esses cheios de grânulos precursores de eosinófilos. Essa aqui é uma imagem do Di Fiore, tá, não é uma imagem real da medula óssea. Mas aqui, então, a gente vê os precursores de todas as células do sangue, e inclusive a gente consegue visualizar aqui um megacariócito, né, o megacariócito é uma célula muito maior do que as outras células lá da medula óssea, e ela vai liberando pequenos fragmentos, e esses pequenos fragmentos são as plaquetas, né, que são que a gente encontra no sangue e que são muito importantes para o processo de coagulação sanguínea. Aqui é uma outra imagem, né, foi tirado do livro do Di Fiore, mas eu acredito até que nem tenha sido o Di Fiore quem fez. Então, aqui representa uma medula óssea com alguns, células do tecido adiposo, né, essa outra aqui não mostrou tanto as células do tecido adiposo, seria talvez de um indivíduo mais jovem. Esse aqui de um indivíduo com mais idade, mostrando então as células do tecido adiposo, alguns vasos, né, aqui a gente está vendo uma veia, vê uma artéria, que é cheio de vasos. Lembram que aqui também é cheio de fibras reticulares, só que a gente não vê com essa coloração. Se fosse feita uma coloração com sais de prata, a gente conseguiria visualizar, tá? E daí a gente vê os precursores, né, aqui megacariócitos, os precursores de hemácias, de linfócitos, de eosinófilos, de todas as células. Tá, pessoal? Então era isso com relação à lâmina do sangue.